A aula de hoje ela vai ser sobre sistema auditivo. Eu estava pensando no sistema visual como uma continuação, seria o sistema auditivo, e passar para algum outro órgão, né, para algum outro sentido, né? E a pergunta é assim, por que não exploramos vários sistemas do corpo humano, né? Gustativo, tátil, sei lá mais o que, né? Como eu falei, a gente tenta abordar de uma maneira que vocês consigam acompanhar aqui o assunto, né? Então, se falar sobre psicofísica, eu não seria o cara mais apto, né? Mas poderíamos arranjar uma pessoa para isso. Se nós falarmos sobre propriedades elétricas, tanto no sistema visual, tanto no sistema auditivo, olfativo, sei lá qualquer um, vocês não têm esses conceitos ainda. Seria interessante você ver isso com mais calma. Quando? Em Biofísica 1, Biofísica 2, Física 3, e aí sim vocês conseguem entender melhor. Então esse assunto, ou seja, conceitos elétricos, ou seja, propagação de pulsos em células nervosas, diferença de potencial entre células, responsáveis para você enxergar, responsáveis para você ouvir, para você sentir sensibilidade tátil. Tudo isso vai ser feito mais especificamente em Biofísica 2, tá? E o sistema auditivo, ele não trata disso também, né? Mas ele trata também de ondas sonoras. E ondas sonoras são ondas mecânicas, que vocês sabem, né? Conceito, o que é uma onda mecânica, o que é uma onda sonora, tá? Então vale a pena explorar esse assunto agora, nessa fase do curso, primeiro ano de faculdade, tá bom? E fazendo um paralelo, uma conexão, né, entre as últimas aulas, que era sistema visual, lá vocês tinham o quê? Qual que era a parte fora do seu corpo que você detectava? Luz. E o que era luz? Ondas eletromagnéticas. Então significava que o que chegava no seu olho, o que excitava as suas células, eram perturbações eletromagnéticas que se propagavam no espaço com uma certa frequência, um certo momento de onda, uma certa velocidade. Chegava na sua célula, fazia uma reação química, desencadeava e gerava um pulso elétrico para o seu cérebro. O que acontece no nosso ouvido é uma coisa similar. Vem daqui para lá quando eu falo, ou de lá para cá quando eu ouço, ondas mecânicas que chegam, entram no meu ouvido, acontece um monte de coisa, lá atrás excita umas células, de uma maneira que eu vou explicar, esse pulso elétrico vai para o cérebro e eu vou levantar a mão, ouvir algo, né? Aquela piadinha que a gente fazia quando eu falava que ouvia algo, né? Nas últimas aulas. A diferença é que agora temos ondas mecânicas, e as ondas mecânicas são ondas ainda, são perturbações que se propagam no espaço, só se propagam daquelas maneiras que vocês sabem de Física 2. Física 2 não, Física 2 aqui na faculdade ou no ensino médio, né? Provavelmente no segundo ano ou terceiro ano. Depois a gente vai ver, só para relembrar, né, para não pegar ninguém desavisado, né, alguns conceitos básicos de ondas mecânicas, né? Só que assim como, eu quero primeiro falar um pouquinho dos conceitos físicos envolvidos com a audição. Assim como você detectava ondas eletromagnéticas com seu olho e gerava um pulso elétrico, você tinha uma sensibilidade a essas ondas, lembram? O seu olho é mais sensível à perturbação eletromagnética com comprimento de onda de 530 nanômetros aproximadamente, né? E o seu olho era pouco sensível, isso dá uma frequência, né? Você pode calcular a frequência disso, vai dar alguns hertz, lá 10 elevado a 14 hertz, acho que é uma coisa assim no visível. Uma frequência alta de oscilação desse campo eletromagnético, tá? Isso estava mais fácil o seu olho do que aquela onda eletromagnética que tinha um comprimento de onda de 400 ou de 600, tá? Isso gerava aquela curva de sensibilidade do seu olho. O que nós temos agora é uma coisa parecida, como isso aí. Uma curva de sensibilidade do seu ouvido para diferentes frequências. Então lá atrás nós tínhamos comprimento de onda. Porque era prática, número 400, 500, eu não quero falar 3,5 vezes 10 elevado a 14, 3,17 vezes 10 elevado a 14, número muito grande, tá? Então a gente fazia em comprimentos de onda, porque era prático. Aqui
Então, eu estou querendo dizer que na abscissa aqui embaixo você tem mesma variável, comprimento de onda ou frequência, ou energia, ou número de onda, que vocês vão ver no futuro, breve. E o que vocês têm nesse gráfico é uma curva de sensibilidade, intensidade em decibéis, que é a unidade, e você tem ali uma curva que representa... tem várias, né? Tem frequência aqui de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... De 20 Hz até uns menos que 20 mil Hz. Então essa é a faixa que você escuta, tá? E você escuta de uma maneira diferente para diferentes frequências. Por exemplo, vamos pegar aquela linha contínua mais inferior aqui, tá? Isso é a sensibilidade do seu ouvido para diferentes frequências e que te dá a mesma sensação de volume, né, de som. Volume, pensa no volume, mais alto, mais baixo. O que você entende como isso? Significa que se eu jogar lá no fundo uma fonte sonora emitindo 20 Hz, onde é que está esse ponto? Está aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, né? Se eu jogar uma fonte de 20 Hz e o outro lado vou colocar uma segunda fonte de 1000 Hz. Onde está 1000 Hz? Está aqui, ó. Essas duas fontes, para eu ouvi-las mesma maneira, com o mesmo volume, eu preciso que a fonte de 20 Hz tenha uma intensidade de 80 decibéis, enquanto que a fonte de 1000 Hz, que está em vermelho inclusive, eu preciso apenas de 10 decibéis. Isso vai gerar a mesma sensação no meu ouvido, o mesmo volume, tá? E a gente fala que vai gerar 10 fones. Tá vendo aqui em cima em inglês? Equal loudness in phones. Valores iguais de volume em unidade, né? Fones. Então, qual que é a frequência que o nosso ouvido é mais sensível? Assim como o nosso olho era mais sensível no verde. Quanto? Quanto? Não. Não. Essa escala está em log. Então tem que somar assim, né? Se isso aqui é um risquinho, isso aqui é 20. Não está escrito, mas é 20. O próximo é 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Hz. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, estou errado aqui. 2.000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou uma linha ali. Mas como está muito perto ali, né? Tipo 8, 9, 10, quase a mesma coisa. Agora, qual que é a frequência que é mais sensível? Qual que é a frequência que o nosso ouvido é mais sensível? 10.000? Vocês estão conseguindo enxergar essas linhas, né? Alguém achou algum problema de visão no último experimento que a gente fez? 4.000 mais ou menos, né? Ó, 2, 3, entre 3 e 4. Pode chutar aí 3.200, 3.100, 3.300. Por quê? Porque para você gerar esses mesmos 10 fones que a gente acabou de falar, para esta frequência aqui eu preciso de... Não tem resolução nesse gráfico aqui, mas menos que 5 decibéis. Tá bom? E assim você tem várias curvas, que essas curvas, elas te falam, elas são meio somente deslocadas, né? Mas elas te mostram quais são os valores em fones que você tem o mesmo valor de volume, tá?
Tá? Lembrando ainda, tem uma referência nesse gráfico aqui, que é essa linha vermelha ali. Está meio evidente, né? Mas a 1000 Hz, a intensidade da onda sonora, o valor dela é igual aos fones que gera de volume no seu ouvido, tá? Então, se você pegar aqui em cima, por exemplo, esse ponto aqui, essa curva aqui, a penúltima curva, ela gera 110 fones. E para exatamente a 1000 Hz, a fonte precisa ter exatamente 110 decibéis, tá? É uma forma de referência, assim como você tinha a referência também da visão fotótica, né? Que você tinha um valor máximo, que depois a gente normalizava por 1, centrado aí em torno do verde, aproximadamente. Que nós escutamos ondas sonoras, e ondas sonoras são ondas mecânicas, que se propagam num meio, né? Precisa de um meio para se propagar. Assim como a onda eletromagnética se propagava também num quê? Num nada, né? A princípio, a teoria é que você não precisa de meio para aquela onda que sai dessa lâmpada, chega até no meu olho, não precisa de nenhum meio para se propagar. Enquanto que o som, que sai da boca de vocês até aqui no meu ouvido, precisa de um meio. E esse meio é o ar, no caso aqui, né? E aí acontece uma perturbação. E como é que é essa perturbação? Assim como você tinha uma perturbação magnética lá, na aula anterior, aqui você tem uma perturbação mecânica. Então você tem uma compressão e uma expansão. Isso vai se propagando ao longo do ar até chegar aqui no meu ouvido e eu detecto alguma coisa. Então esse som, que é uma onda mecânica, se propagando no ar, no nosso caso aqui, né? Ele pode ser representado por essa figurinha aqui, onde você tem uma fonte em que ela faz uma compressão de uma região aqui, mais central, e depois uma rarefação, né? Vamos falar assim, né? Como pela tradução aqui, mas uma expansão ali, vamos pensar naquela região onde você tem um ar mais rarefeito. E essa compressão ela vai empurrando as próximas moléculas, vai se propagando, e aqui você chega no seu detector, que é seu ouvido. E uma característica que você pode medir aqui é a pressão, principalmente. Qual que é a pressão exatamente naquele ponto onde acontece a compressão? Mais alta do que a pressão onde o ar é mais rarefeito. Tá? Então isso muda no tempo, muda no espaço, tá? E essa onda vai se propagando. Com que velocidade? A V aproximadamente, né? 340 metros por segundo no ar. No vácuo não dá. Qual que é a velocidade da onda no vácuo? Infinito ou zero? Não definido, né? Tá mais para zero que infinito, né? Tá mais provável para nunca chegar do que chegar em algum momento. E aí você consegue associar aqui uma velocidade igual comprimento de onda vezes frequência. Frequência da onda. Só a título de curiosidade, que vai ser útil na nossa aula, a velocidade de 340 metros por segundo é no ar de
1.482 é na água. E no aço, cinco mil 960 metros por segundo. Parte prática disso é que você quer saber se o trem está chegando, você, em vez de você escutar pelo ar, você coloca lá o seu ouvido no trilho, você consegue ter o quê? Uma informação antes, porque a informação está viajando aí com uma velocidade muito superior. Este alto-falante, se ele emite essa compressão do ar numa certa direção, que eu posso colocar aqui um cone, então a intensidade dessa fonte aqui é igual à energia que passa por essa área por tempo, tá? Isso significa que a intensidade de uma onda sonora depende desses três parâmetros. É quanto de energia você tem, mas também quanto de energia você consegue concentrar, tá? Lembrem disso. Quando você tem uma fonte sonora difusa, ou seja, que ela irradia em 4π, ou quando você tem uma concha acústica que você consegue focalizar isso. Então aquele som que você está produzindo lá, você está jogando ela com uma concha acústica numa área menor do que se fosse aquela área total, irradiando em todas as direções. Tá bom? Então, professor, a área seria a área de alcance do som? Não, é a área onde que está sendo direcionado o seu som. No caso aqui, esse alto-falante, certamente o alto-falante ele não é tão focalizado. Vamos imaginar que fosse uma concha acústica, que você tem ali que você garante que esse som não está indo para outra direção, por exemplo, para cá. Somente nessas duas setas que eu desenhei aqui. Então a área é essa aqui. Se você tivesse essa mesma fonte agora pontual, se propagando em 4π, você tinha que pegar a intensidade dessa fonte sonora depois de 3 metros, por exemplo. Onde é que vai ter? Qual vai ser o valor de A? Antes era isso aqui. Agora vai ser maior. Vai ser 4π r². Unidade para medir intensidade sonora. Primeiro parâmetro em definir é o limiar de audição, que é da ordem de uma intensidade de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Esquece um pouquinho a informação temporal aqui. Não, desculpa. Deixa assim. Watts por metro quadrado. Essa informação, esse valor, é aquela curva tracejada desse gráfico aí. Então esse é o limite seu para você ouvir algo. Isso significa que se você tiver uma fonte a 100 Hz emitindo a 20 decibéis de intensidade, você não ouve. E como isso varia tanto, pensa que você tem ali agora um valor tão... Em primeiro lugar, as abscissas aqui você coloca uma escala log. Por quê? Claro que você podia jogar isso com uma escala linear, né? Mas é para você representar essas nuances disso. Tá vendo que tem uma descida, tem uma subida, depois um outro vale, um segundo vale. Numa faixa de frequência muito ampla. Você vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Isso é 1000 vezes a diferença. Então isso mostra que é muito fácil, é muito mais intuitivo você usar uma escala logarítmica. Tá? A mesma coisa, essa escala que você está vendo aqui
na coordenada, está em decibéis. Linear. Só que o valor que está por trás de decibéis é logarítmico, tá? Porque, na verdade, o valor de intensidade em decibéis é definido como log da intensidade da sua onda, né? Que no caso é isso. Intensidade em decibéis igual a 10 vezes log de I por I0, tá? Isto significa que quando você sobe 10 vezes o seu limiar, ou seja, se o I for ordens de grandeza, ou seja, 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 10, assim você vai subindo esse valor, essa intensidade, você chega numa escala linear, como estava o gráfico anterior. O I0, falei mal, tá errado aqui, ó. Não é o I0. Esse limiar de adição aqui é o I0. Então, quando você está fazendo uma escala de intensidade, ou seja, quanto que chega a intensidade do seu ouvido? Para uma fala como essa aqui agora. Você vai lá, você mede. 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado. Só que isso é 8, isso é 4, isso é 10 mil vezes mais intenso que o seu limiar humano. 10 mil, ou seja, 10 mil, 20 mil, 30 mil, ou seja, isso é muito grande. Então, uma forma de você medir isso mais facilmente é você fazer essa conversão aqui essa conversão de quê? De watts por metro quadrado para decibéis e você representar dessa forma. Qual que é a diferença ali de intensidade entre... Não olha para as curvas cheias, porque a curva cheia significa que é mesmo volume, né? Olha só para o gráfico intensidade versus frequência. Se o nosso limiar é aproximadamente zero de intensidade, ou seja, 10 elevado a menos 12, né? Quanto que é mais ou menos a intensidade para 120 decibéis? Se aqui embaixo esse valor para uma frequência qualquer, por exemplo 1000 Hz, está em vermelho já, você tem uma intensidade aqui de quanto nesse ponto aqui? Aquele valor anterior lá. Esse valor de zero. Certo? Quanto que é a intensidade? Ou seja, 10 elevado a zero. Se aquela intensidade lá embaixo for 10 elevado a menos 12, né? Dá 1 é o quê? 10 elevado a zero, né? 10 elevado a zero, você joga o zero para frente, dá a intensidade em decibéis zero. Tá certo? Então, quando eu falo assim que eu estou ouvindo, não, né? Eu estou emitindo uma fonte com intensidade de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Que é o quê? É supostamente um valor que a gente não ouve, mas estou emitindo esse valor. Onde que vai estar esse ponto nesse gráfico aqui? Lá embaixo. No zero. É ou não é? Seria, por exemplo, se a intensidade em decibéis for igual a zero, então o seu I vai ser o quê, por exemplo?
Qual o valor de I em watts por metro quadrado? Dez elevado a menos 12. Porque se você fizer isso, né? Log de 10 elevado... Eu quero saber quanto que vai ser o 10 para isto aqui ser igual a... igual a 0. Quando isso vai ser igual a 10 vezes log de... tem que ser 1. E para ser 1, eu tenho que ter um 10 elevado a menos 12 sobre um I0 de 10 elevado a menos 12. Tá? Então, o seu I aqui vai ser este valor ali, 10 elevado a menos 12. Aí você consegue saber, é só você colocar agora um decibéis, o valor em decibéis aqui. Por exemplo, qual que é a intensidade em watts por metro quadrado de uma fonte que está emitindo 120, que é um dos mais intensos ali, né, no nosso gráfico, 120 decibéis. Não, é 10 ali, tem que ser 10, 24, 12 mais 12, isso aí. Tem que sobrar 12 positivo, que 12 positivo expoente cai para frente, daí dá 120, isso aí. Tá bom? Então, essa é uma forma de você ver como que muda, né, o volume da sua fonte sonora, que seria variando a frequência. Tem outras maneiras aqui que eu elenquei, que a gente vai discutir, formas de você mudar, ou seja, formas de você detectar esse som, tá? O livro que eu vou usar como referência principal é o Medical Physics, do autor Damask. E o que ele coloca nesse livro, ou seja, ele explora conceitos de física, é para você mostrar que você tem um processo de amplificação, que essa amplificação é a primeira coisa, você tem frequências que você é mais sensível. Agora, por que você tem mais sensibilidade dessas frequências? Provavelmente deve ter algum conceito evolutivo ali de importância, ou seja, você tem. Não adianta a mesma coisa no caso do olho, você ter alta sensibilidade no vermelho ou no azul, sabendo que a maior energia que você tem aqui disponível para enxergar as coisas, energia de fóton, né? Está no vermelho, tá? Então você tem uma característica ali, tem uma maximização do PC. Eu não falei isso na aula passada, mas você tem um conceito que você maximiza, ou seja, você tem você não tem uma sensibilidade maior nesses dois extremos, porque é mais fácil você enxergar as coisas se você tiver uma sensibilidade no verde. Então, aquelas pessoas que tinham naquela região uma maior sensibilidade eram provavelmente mais aptas a sobreviver. Mas isso com certeza não aconteceu na nossa espécie, isso aconteceu provavelmente bem antes, né? E aqui é a mesma coisa, você tem uma seleção de frequência que você tem maior sensibilidade em certos valores e menor em outra. E o que o ouvido faz, olhando a anatomia dele? Primeira coisa, você tem um pavilhão ali, né? Ouvido externo, aquele pavilhão, né? Não é em vão aquilo, tá? É só você colocar um valor ali de extra, né? De pavilhão, você vai ver que você vai ter uma amplificação. E a amplificação que eu tenho de formação desses livros aí, ele é da ordem de 2 ou 3 vezes, você consegue aumentar só por causa disso, tá? Depois disso, vocês têm um conceito de ressonância. Eu vou explicar com mais calma, mas essa ressonância acontece aonde? Acontece naquele canal auditivo aqui. O canal que leva o som
do pavilhão até na parte interna do ouvido. E essa ressonância, o que é uma ressonância? O conceito de ressonância de ondas. É você aumentar a amplitude, né, da oscilação, né, no caso geral, assim, né, no caso aqui é o ar se deslocando, fazendo a amplitude daquela oscilação, amplificar aquilo lá quando aquela frequência que está entrando, ela é a mesma que o canal, provavelmente, ou o sistema, ou a caixa ressonante, no caso ali, né? Então você tem esse canal, ou seja, ele amplifica certas frequências. Então tem o porquê daquele tamanho. Provavelmente quem tem um canal menor, maior, vai ter uma amplificação diferente, tá? Agora acabou o canal aqui em 1, né? Depois disso você tem uma região aqui, você tem uns certos ossos que tem um efeito de alavanca. Assim como aquela onda, ela entra naquele canal, movimenta aquela membrana, que é o tímpano, ele movimenta um sistema de ossos aqui e faz com que esse outro ossinho, esse terceiro osso aqui, famoso martelo, bigorna e estribo se movimenta e faz com que transfira aquela perturbação que você recebeu no canal auditivo, transfere amplificado já para o seu órgão que realmente vai se sensibilizar com aquela frequência que chegou. Uma vez que passou ali, você tem uma amplificação já. Tudo isso, que física você está usando aqui até agora? Mecânica, somente, né? Só mecânica. Depois disso, tem uma propagação de uma onda, que tem até umas setas aqui mostrando, que tem uma onda para cá. Aqui significa já que essa linha aqui de células, que se chama, esqueci o nome, membrana, não era esse nome aqui não, tectorial não, era outro nome que eu ia falar. Membrana basilar. Membrana basilar, tá aqui, ó. Se você observar, essa membrana basilar é aquela primeira camada aqui que separa aqui, tá? Então para cá a onda está se propagando, para cá ela tem uma propagação também, mas ela continua para cá e volta novamente e sai por essa janela aqui, uma outra janelinha que seria... Para que isso? Ou seja, para levar aquela onda, aquele conceito de onda todo ao longo daquele canal, e que onde você tem aqui os cílios, ou seja, onde é que você tem aquela membrana, depois da membrana basilar, células sensíveis a diferentes frequências. E quando aquela onda passa, ela vai sensibilizando uma ou outra célula, tá? Aí já o processo não é mais físico, né? Aí o processo aí já é químico, elétrico, e depois disso leva uma informação aí para o seu cérebro que já envolve alguns conceitos que a gente vai abordar nessa aula, tá bom? Então o que o ouvido é, que o autor defende muito aqui, que ele fala, que não é um processo único, tá? Você tem um conjunto de informações aqui que faz com que a informação chegue no seu cérebro amplificada de diversas maneiras. Quais são as formas, ou seja, então, que você consegue, sei lá, perceber com maior intensidade ou variar a intensidade da fonte? E isso eu vou listar agora aqui, que eu vou chamar de outras não, né? Formas para variar a intensidade percebida do som. Nós lembrando, né, nós já temos uma dependência com a frequência. Tá? E quando eu falo intensidade percebida do som, eu estou falando no quê? Como que eu chamei aquela unidade lá que você mede o seu volume?
Intensidade percebida do som é o volume. Tá? Com unidade de fones. Tá bom? Então, uma forma é essa. Você mexe na frequência, você mexe na sensibilidade aí. Outra forma dependência com a distância. Quando eu falo distância, quando você tem uma fonte, como eu falei antes já, né? Você tem uma fonte aqui de uma fonte em watts. Quando ela se propaga, quanto mais distante você estiver, mais baixo será a intensidade. Uma vez que a intensidade é mais baixa, você também tem uma intensidade percebida mais baixa. Então, no caso aqui, você tem uma intensidade igual... você pode falar aqui em potência. Intensidade igual a potência por área. Antes lá em cima eu coloquei, na verdade eu coloquei a relação intensidade igual, foi energia, né? Por área e por tempo. Essa unidade é joules por metro quadrado, né? Por segundo, tá bom? Então seria potência joules por segundo. E se a sua área aqui no caso for 4π, como a gente falou antes, né? Você tem um raio aqui em metros, então você tem uma área de 4πr², a sua intensidade cai proporcional a 1/r². Terceira forma que eu listei aqui. Já falei. Aumentar o pavilhão auditivo. Isto gera a mão posicionada de maneira adequada para você aumentar esse pavilhão, gera um aumento de 2 a 3 vezes. Na intensidade. Em que parte nós estamos agora? No nosso ouvido, na orelha, lá fora ainda, né? A quarta forma que eu falei já antes. Ressonância. Ressonância do
canal auditivo. Aqui a gente precisa fazer umas contas, depois a gente vai fazer isso aí com mais calma. Feito isso, vamos mostrar, só depois a gente volta e faz as continhas. Um bom exemplo está aqui. Se você tem uma certa frequência aqui entrando, esse canal aqui, é aqui que vai acontecer ressonância. Então você, o que tem aqui nesse canal? Você tem de um lado uma membrana, então seria um tubo com uma parede fechada e o outro com aberta. Então a gente vai fazer uma conta aqui e mostrar que vai ter uma frequência, vai ter algumas frequências que vão ser mais ressonantes para aquelas dimensões de canal com aquela extremidade fechada e outra aberta, tá? Feito isso, então você consegue amplificar aquela frequência, alguma frequência que a gente vai mostrar, e essa frequência vai chegar aonde? Aqui na membrana, e essa membrana, na verdade essa membrana aqui, né? Então a geometria, mais ou menos, tem 3 ossos aqui e empurra essa segunda janela. Só que o que a gente está mostrando aqui, que você tem um efeito alavanca aqui, tá? Achei a figurinha que eu queria mostrar com mais detalhe. O que eu falei antes foi isso, né? Você tem uma área maior, tem um pivotamento aqui em cima, então faz com que você tenha uma distância desse ponto até no meio da membrana com um certo valor, e você consegue transferir dessa forma um outro valor de uma força, tá? E essa diferença de força, que é uma primeira aplicação, e a segunda é porque você consegue transferir uma área maior, então a sua pressão aqui tem um certo valor, que é menor que essa pressão que você exerce aqui, porque a sua área aqui é menor, e aqui é maior no tímpano. Isso faz com que a onda que chega no tímpano se transfere por alavanca, vamos falar assim, né, para a janela oval, e ela leva o sinal adiante para sensibilizar as células, tá? Então esse é o quinto, eu vou chamar de sistema de alavanca no ouvido médio. Vamos acompanhar de novo aqui. Primeira coisa, dependência com a frequência. Onde que muda isso? Na fonte. Então você pode ouvir mais ou menos, tendo uma fonte com uma frequência mais sensível ou não, com seu ouvido mais sensível ou não. Depois disso, com a distância, uma fonte mais perto, intensidade maior. Chegou no ouvido, você pode mexer no tamanho da sua orelha, intensidade maior ou não. Ressonância no canal auditivo, depois tem esse sistema de alavanca no ouvido médio, chegando lá dentro. Antes de numerar aqui, eu vou mostrar como que funciona. Bom, na hora que passa essa onda, esse caminho 4, 5, 6, 7, 8, 9, volta até no 9 ali, depois vai embora na janela redonda, você está estimulando as células ali mesmo, mecanicamente. E essas células, elas estão num formato, seja um formato caracol ali, não tem um desenho real aqui. Cadê o desenho? Aqui, ó. Cóclea. Essa cóclea aqui, aquele desenho que eu fiz lá, ele é espiralado aqui dentro, depois ele volta e sai aqui na janela redonda, algum lugar aí que não está desenhado, aqui, janela redonda, tá? Se você desespiralar essa cóclea, você vai ter um desenho mais ou menos como esse, mas você vai ter uma representação como essa aqui, tá? Em que você tem aqui no meio, na parte superior, entrando pela janela oval, a onda mecânica, e ela volta aqui e retorna para a janela redonda, e durante isso ela sensibiliza essas células que estão aqui dentro nessa membrana basilar. E essas células estão conectadas com o nervo auditivo e te mandam um sinal para o cérebro. Então aquela membrana lá, você tem, no começo dela aqui, você tem
maior sensibilidade a frequências altas, 10, 20, 1000 Hz. E aqui a frequências mais baixas. Então tem uma escala de frequências que seu ouvido é sensível ali. Como acontece isso? Quando vamos pensar uma nota que está chegando no seu ouvido, passa pela membrana ali, passa por aquele canal, pela cóclea, ela não vai sensibilizar todas as células, só vai sensibilizar uma faixa dela, né? Vamos imaginar que você não tem uma frequência pura, seja lá 400.000000000 Hz. Tem uma faixa espectral, né? Concorda? Então essa faixa espectral ali, esse valor de frequência, ela vai citar uma faixa de células sensíveis àquela frequência, como está aqui. Que seria uma representação com essa curva aqui. Tá? E essa curva, o que vai fazer? Ela vai sensibilizar todas essas células aí, só que em certas condições, que não estou lembrado agora quais, mas uma delas é quando você tem uma intensidade mais alta, uma intensidade da onda sonora um pouco mais alta, tem um mecanismo, vamos falar assim, fisiológico, né? Que faz com que, mesmo sendo todas essas células que estão sendo mostradas aqui, estão sendo sensibilizadas, supostamente elas vão levar um sinal para o cérebro, quando essa intensidade é muito alta, tem um processo inibitório daquelas células mais vizinhas, com intensidade menor, de maneira que só o sinal daquela célula que tem uma maior amplitude, maior intensidade da onda sonora, que manda o sinal para o cérebro. Tá? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se você não tivesse esse mecanismo, você estaria sensibilizando todas essas células aqui, né? Porque a onda está entrando, está sensibilizando várias delas. Então você está mandando para o cérebro o quê? Uma informação recheada com várias frequências. Você entendeu que então o seu método não é muito acurado para determinar a frequência da onda sonora. Com esse novo método aí que o organismo tem aqui, que faz com que você aniquila as células que receberam um sinal um pouco mais fraco, acontece esse estreitamento aqui. E vai para o cérebro somente, no nosso desenho aqui, um sinal elétrico dessas 3 células. Isso faz com que você consiga detectar, mandar o sinal para o cérebro uma frequência mais precisa. Tá? Isso significa que você poderia mandar, por exemplo, nessa faixa espectral aqui que nós temos aqui, de essa dúzia de células, né? Você poderia mandar 3 frequências. 1, 2, 3 mais estreitas e você consegue identificar elas facilmente. Tá? Enquanto que mecanicamente você não estaria acontecendo isso. Mecanicamente estaria citando todas elas. Só que a bioquímica ali faz com que você tenha esse processo inibitório de algumas células e você consegue ter aí um estreitamento. E aí vai esse sinal estreito. Quando você está num ambiente como num evento, onde tem muito barulho, muito som, turbulento, quando você sobe, um exemplo disso é um parque de diversão, acontece isso fácil. Bom, é o que eu lembro, né? Quando você sobe numa roda gigante, por exemplo, aquele som basal que você tem, ele fica mais intensificado, mais longe da fonte. Né? Se eu estou lá embaixo, estou perto, tem aquele barulho intenso. Na hora que me afasto, tem que ser uma roda gigante razoável também, né? Mas acontece na roda gigante, de um parque de diversão. Quando você sobe, você tem uma intensificação daquele som. Por que acontece isso? Ninguém nunca percebeu alguma mudança de intensidade sonora que não explicaria pelo senso comum? Qual foi a pergunta? Fica mais silencioso lá em cima? Provavelmente você está um pouquinho longe daquela região que eu gostaria que tivesse para explicar isso. Se você estiver aqui embaixo com várias pessoas e isso está gerando esse barulhinho aqui, uma roda gigante vai ser um tamanho menor que essa elevadora aí que você falou, né? Elevador de quê? Onde que é isso aqui? É a rodoviária, algum lugar aqui? Isso é bastante. 80 metros.
Roda gigante não é isso, né? Roda gigante acho que não é nem metade disso aí, né? Mas eu estou pensando em uma informação intermediária aqui, né? Alguma posição intermediária. Sei lá, uma roda gigante grande ou coisa assim. Colocar umas árvores aqui, né? Prédio, umas casinhas. Por que nesse ponto, supostamente, você falou que aqui em cima é silencioso, né? Quem está abraçando quem aqui? O grandão é que rapazinho bonito de verde. Certo. Tem um na árvore. Tem um cara deprimido, né? Porque você tem aqui em cima silencioso, beleza. Parece óbvia a explicação, né? Quanto mais longe a fonte sonora, mais silencioso é. E quanto mais perto, começa a aumentar o som. E onde é que seria o ponto mais intenso da fonte sonora? Sabendo que a fonte sonora é isso aqui, né? Seriam as pessoas, sei lá, brinquedos, ou se for um parque de diversão, mas enfim. Seria aqui embaixo, né? Não seria, a fonte sonora não seria maior que 2 metros de altura ali. Onde que está o maior, se nós fizermos um gráfico aqui? Vamos fazer em vermelho aqui um gráfico de intensidade sonora em decibéis. Você coloca um detector ali. Então aqui qualquer celular faz isso hoje, parece, né? Aqui embaixo não estaria 0, não, né? 0 seria lá em cima. 0 dB. Aqui embaixo seria quanto? Qual que é o aceitável para parques, eventos? Quantos decibéis? 40? 40 é pouco. É por aí, é mais que 60. É algo em torno de 80 mesmo, acho. Abaixo de 100. Então, aqui embaixo deve ter o quê? Um 100 aqui, talvez? 80? Escrevi errado. Aqui em cima não é intensidade, não. Aqui é X em metros, distância. E aqui seria um gráfico de intensidade em decibéis. Como seria esse gráfico aqui? Seria uma coisa assim, será? Isso é uma coisa mais... O difícil é fazer um experimento desse jeito que não tem como fazer experimento. Tem que fazer um show de rock, né? Show de rock sem rock, né? Você põe toda aquela galera gritando, aí você tem uma coisa bem homogênea, um tapetão assim, né? Aí você coloca um sensor ali no meio do povo, aí você vê lá, bum, 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 aí tá lá, 120 decibéis, né? Aí você vai deslocando o detector para cima. Pensa que aqui embaixo, se for 80 decibéis ali, quem tá berrando na sua orelha? A sua namorada, né? Seu amigo ali, o segundo amigo, o segundo vizinho, o terceiro vizinho, o quarto, o quinto, lá não está fazendo mais nada já, porque já é aquela montanha de gente ali para você que está sendo bloqueado, uma barreira. O cara que é mais alto, orelhão grande, lá em cima, cabeção para fora, ele ouve um pouquinho mais. Aí, se você subir um pouco mais, onde que você estará? Esse ponto aqui. Ele está recebendo espaço, que ele falou, o espaço do seu segundo vizinho, que você mal ouvia, né? Quando estava lá embaixo, você enxerga agora, você ouve agora. O outro também. Então agora soma aquela multidão toda, berrando, cantando junto, com você um pouquinho deslocado para cima. Tá? Você vai ter um espaço livre entre a fonte e o detector é um espaço livre, muito mais desobstruído, né, do que se você estivesse lá embaixo. Só que isso não é... Então, tem um fator aqui competitivo, né?
quando você sobe, vamos pensar que você aumenta, né, algum fator. Vamos colocar duas funções aqui. Uma função é essa, que ela cai 1 sobre r quadrado. 1 sobre r quadrado não. 1 sobre x quadrado. E a outra, que ela cresce um pouco aqui. Vamos falar que ela tem um valor máximo aqui, depois ela decai. Tá? E o que acontece vai ser exatamente isso que está desenhado aí. Você vai ter uma curva que ela é provavelmente o máximo de intensidade, depois decai novamente. Por quê? Eu vou colocar aqui, ó, soma das diversas fontes porque há um maior espaço desobstruído entre a fonte e o detector. Outra característica também que eu tinha que deixar claro, que é o que você faz quando você tem uma concha acústica. Sem concha acústica, você emite, por exemplo, 40 watts de potência sonora em toda direção. Se você colocar esta concha e você colocar a sua banda preferida tocando no foco, o que vai acontecer? Metade da radiação aqui, radiação não, metade do som, ela vai se difundir de maneira similar se você não tivesse a concha. Mas a outra, ela vai ser refletida e aqui atrás, onde você está a plateia, você vai ter uma concentração um pouquinho maior, tá? Essa é a vantagem de você ter uma concha acústica aí para direcionar o som. Qual a distância mínima para produzir e ouvir um eco? Alguém já por acaso também se percebeu isso? Que se faz eco só a uma certa distância de uma parede? Eu sei. Tem um tempo, seu ouvido tem um tempo. Isso. 0,1 segundo depois. O cara já leu minhas aulas, o cara hackeou meu computador aqui, ó. Zero quanto você falou? 0,1 Tá aí, ó, 0,1 segundo. Maior que 17,8 metros. Isso aí. 17 metros. Vira pra estreia. Viu o que? Aonde? Ele vira pra estreia. Ah, na pré-estreia, foi. Qual que é a solução? Solução não, qual que é a situação que acontece isso, né? Assiste diretamente na internet. Você está aqui, caminhando, cantarolando, dando alguns berros à noite, bêbado, voltando para casa, né? E você está achando que está sendo perseguido já, mas depois você faz as contas e fala, não, beleza, não, é um eco, né? Então você tem um som aqui. Isso bate. Eu sei que essa sala da época, o professor tá bem lá no canto, fala por WhatsApp. Onde que dá? Se estiver lá? O professor tá bem no canto, você escuta, não é a diferença do som. Não, mas essa... Não sei se é uma espuma isso, mas isso ajuda bastante. Se você for numa sala que não tiver isso, você já começa uma reverberação, né? Que é
que são quando você fala, aqui podia dar eco, não dá eco não, mas podia atrapalhar o som que você emite, porque mesmo não dando eco a uma distância, aquela parede do fundo, por exemplo, que a conta dá uns 17 metros, o problema é que quando emite uma frequência, ela começa tendo reflexões. Então o A que eu falo chega no seu ouvido a partir daqui, mas ele bate lá e lá e lá e chega para você um A ligeiramente atrasado. Isso dá aquele reverberação. Acontece quando você tem sala limpa, né? Limpa no modo de dizer de artefatos, né? Cortina, a superfície aqui em cima que deve absorver bastante. Também vocês mesmo, só o fato de vocês tiverem uma sala vazia, você tem um outro som já, uma outra reverberação. Então aqui que você tem aqui uma distância, qual que é a distância que você tem e a solução uma pessoa não consegue distinguir um eco do original quando for menor que 0,1 quando se nossa velocidade for aqui 343 metros por segundo, você pode falar que a sua velocidade é delta vai e volta 2 vezes esse valor sobre esse delta t. Então, se você está emitindo o som, o primeiro original e o segundo vai lá e volta, se esse tempo for menor que 0,1 segundos, e isso for igual a 343, isto dá aqui nas minhas contas 17 metros. E por que é 0,1 segundos? Pergunta persiste. E por que o tempo mínimo perceber a diferença é de 100 milissegundos. Por que vocês acham que é isso? É a câmera, né? É o detector que vocês conseguiram quando vocês pegaram a fila lá antes de vir para cá. Natureza, não é? Ou não? Você que veio para a estreia lá, você já sabe qual é a resposta aqui? Não? Quem limita? Porque pergunta assim, quem limita 100 milissegundos?
Já adianto que eu não sei a resposta, que eu não vi a pré-estreia. Qual que é o processo? Fazendo aquele organograma de blocos ali, ó. Estrutural, o que está acontecendo, qual que é o desenho? Este aqui, ó. O som vem. Bom, então a onda sonora que sai da sua boca, vai, bate na parede e volta, ela chega de maneira similar. Você pode chegar ligeiramente separada aqui, né? Alguns metros, alguns metros não, alguns milissegundos, menos 100 milissegundos provavelmente. Então se você tiver, por exemplo, uma parede a 2 metros de distância e a sua boca falando um A, o A vai até lá e volta, vai ter uma pequena diferença que vai ser menor que 100 milissegundos, certamente, né? E aí você acha que é a mesma coisa. O que acontece é aqui, daqui em diante. Como se falou, pode ser os ossos, pode ser a excitação daquelas células, que é uma resposta mecânica para virar elétrica. E depois tem aquele processamento que eu falei de detectar aquela frequência que são, quando você excita muito as células, tem um processo ali de sharpening, esqueci a palavra, de sintonia, estreitamento, sintonia fina ali, né? Que só depois manda para o seu cérebro. Então esse negócio de falar que eu estou ouvindo o eco, é seu cérebro que está falando isso, né? Então a informação tem que chegar lá. Então pode ser ali o problema também. Não sei. Quem souber, me fala. Você não tinha isso também em ótica? Onde é que você tinha isso em ótica? Onde que o tempo de... Lá a gente chamou de tempo de latência, né? O tempo da resposta do seu olho, né, em detectar aquela cor. Isso influencia naquele pêndulo do Pulfre, né, que a gente explicou na aula. E também tinha influência naquele disco de Newton lá. Lembra que você já rola um disco de Newton? E aí você tem vários pedaços de cores diferentes. Então você olha para um certo ponto, aquelas cores vão passando. Então naquele quadradinho lá está passando o azul, o verde, o vermelho. Quando vai passando rápido, eu enxergo branco. Eu só enxergo branco porque eu tenho uma demora em processar aquela informação lá. Que as células, aquelas 3 células que estão no fundo do meu olho, estão recebendo a mesma imagem, azul, verde e vermelho. Então elas mandam a informação para o cérebro, elas mandam junto. E aí eu falo, estou vendo branco. Se eu não tivesse esse tempo essa demora, o que ia acontecer? Eu ia ver azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho. Não é? Então, isso é um efeito que você gera aquela, chama de ilusão de ótica, né? Por isso que aquele disco de Newton é uma ilusão de ótica. Ele é uma ilusão, porque na verdade o disco não é branco, o disco é colorido. Só que é uma ilusão você enxergá-lo branco. Porque você tem um tempo, tem uma demora em perceber isso. E aqui seria um análogo, né? Seria uma ilusão acústica, né? Ou eco é uma ilusão acústica? O eco seria o feixe refletido, né? Uma ilusão acústica é você não enxergar, né? Você não ouvir o seu eco. Fazendo um análogo aqui junto com o disco de Newton.